Comunicar pode, sua dose semanal de comunicação. Olá, eu sou a Thalita Escoto, sou diretora aqui da agência Contato. E eu sou a Tamires Rezende, sou diretora da Hug. E hoje nós temos convidado na mesa. Mas antes, deixa eu apresentar o tema, que eu tenho certeza que todo mundo quer falar sobre isso. A gente quer abrir o coração. Então hoje nós queremos falar um pouco sobre quem tem seu próprio negócio ou quem empreende dentro do trabalho, como que você lida com essas emoções do dia a dia, como que é ter seu próprio negócio. A gente está super valorizando a vida profissional, nós estamos vivendo a era do trabalho enquanto eles dormem, mas não nos questionamos o quanto isso é possível de se fazer, o quanto que isso impacta nossa vida pessoal, até nossa saúde mental, emocional e física. Então, eu quero convidar vocês para refletir sobre alguns números importantes que eu e a Thalita levantamos para essa pauta. E como são números impactantes, eu acho que a gente precisa trazê-los para a gente entender qual que é o nosso atual cenário no Brasil e no mundo. Não é impressão nossa, mas o empreendedorismo está crescendo. Segundo dados da pesquisa GEM de 2007 e 2017, o número de empreendedores no Brasil mais que triplicou. O que isso significa? Que 2 em cada 5 brasileiros entre 18 e 64 anos estavam, na verdade, à frente de uma atividade empresarial ou tinham planos de ter o próprio negócio. Parece ser ótimo ser seu próprio chefe, gerir seu próprio tempo, tomar suas decisões, mas qual o custo disso? Então, ter uma empresa, aí você pensa em crescer, e como que isso está impactando a nossa vida. Alguns dados nos trazem para essa realidade. Então, de acordo com dados levantados em 2017 pelo Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, a depressão e o estresse ocupacional estão entre as 5 principais causas de afastamento de trabalho no Brasil. A OMS alerta que a depressão será a doença mais impactante do mundo até 2020. 2020 está aí. Estamos já há aí, poucos meses, exato. A Associação Brasileira de Psiquiatria estima que entre 20% e 25% da população têm ou terão um quadro de depressão em algum momento na vida. E por fim, segundo dados do International Stress Management Association, foi difícil agora, hein? A síndrome de burnout acomete 32% da população que tem sintomas de estresse. Se você não sabe o que é burnout, calma aí que nós já vamos falar sobre isso, mas antes eu quero convidar a nossa psicóloga, consultora de carreira, Amanda Salvalaio, pra gente bater um papo sem bad vibes. Eu acho que a gente só precisa entender o que tá acontecendo ao nosso redor, ao redor desse mundo do empreendedorismo, da vida profissional supervalorizada. Amanda, seja bem-vinda, apresente-se pra nossa audiência e vamos bater um papo sincero sobre isso. Bora lá. Bom, eu sou a Amanda Salvalaio, como a Tamires disse, sou psicóloga, atuo como consultora de carreira e quero agradecer o convite de participar. Bem-vinda. Com vocês. Obrigada, é uma honra. Ai, que bom, é uma delícia ter você aqui. Eu acho que a gente tá precisando falar disso. Sim, Estamos já era um tema, segunda né? temporada, né, Thalita? E eu não sei como a gente não falou disso ainda. Já era um tema que a gente queria trazer, que era falar sobre comportamento, motivação, tudo que a Tamires trouxe de dados aí sobre trabalho, empreendedorismo. A gente tá sempre comentando sobre os empreendedores de palco, essas promessas, essas receitas de bolo pronto aí, não, faça isso, faça aquilo, acorde às 5 da manhã, acorde às 4, vamos meditar, não, você precisa fazer atividade física, você tem que render, você tá desmotivado, enfim. Você tem que ser um robô na realidade, né? É aquilo, né? Não sou um você robô. Tem que. E aí, cadê você no meio de tudo que você colocou na sua vida, porque disseram que tinha que colocar, né? Eu acho que a gente pode começar com uma pergunta-chave. A carreira está superestimada nos tempos atuais? Eu acho que tá totalmente romantizado o negócio, assim. Como se tivesse a tal da receita de bolo que a Thalita falou. Então, se eu fizer isso desse jeitinho, eu vou ser plenamente feliz. E aí eu acho que o que tá acontecendo agora é que as pessoas já seguiram essa receitinha, muitas pessoas, e não sentiram isso. Então, peraí, eu fiz o que me disseram pra fazer e não tô feliz, muito pelo contrário. Então, aí você vê que, poxa, peraí, então o mundo perfeito não existe, profissionalmente falando? E eu não acredito que exista, né? Então, a pessoa estima aquilo, cria aquela expectativa, e na hora que não acontece do jeito que ela tava esperando, a frustração é muito grande. Nem todo mundo tem ferramenta para lidar com isso. Exatamente. Sabe uma coisa que eu percebo, assim, se a gente parar pra pensar
na nossa geração, né? Eu, você e a Thalita aqui estamos todas na mesma geração, ali na faixa dos 30 e poucos anos. E aí eu olho um pouco pra trás, não preciso olhar muito pra trás. Eu olho, por exemplo, pra geração dos meus pais. A geração dos meus pais, a grande meta profissional deles era ter um trabalho, ficar muitos anos dentro de uma empresa, ter um trabalho sólido, que eles tinham a confiança de que todo mês o salário estaria ali, e comprar uma casa, constituir família. E hoje, quando eu converso com os meus amigos e quando eu converso com pessoas diferentes, eu viajei recentemente, conheci pessoas diferentes, isso te traz um pouco o panorama de como tá além da sua bolha. O principal assunto da nossa geração, principal tema e as ambições é criar uma carreira sólida e ser super reconhecido por isso. Então a gente não tem mais as mesmas ambições que a geração passada. Então a carreira, ela tá super valorizada. Eu sinto que ela passou à frente até mesmo de se constituir família, por exemplo. Não, e é talvez umas ideias que não batem, assim, acho que a geração, com 22 anos, 25 já vai ter carro, casamento, casa. E não é bem isso. A gente for ver realmente a geração dos nossos pais, eles trabalhavam com 16, já começava, 18, já entrava numa empresa, começava ali pequeno e desenvolvia carreira. Eu falo até pelos meus pais, que eles conseguiram se aposentar agora, ainda trabalham, se aposentaram e trabalham na empresa, mas assim, tem 27, 28, 30 anos na mesma empresa. E é totalmente diferente, né, Amanda? Sim. Você faz consultoria de carreira. Como que você tem visualizado esse momento do Brasil e da nova geração, a geração que tá aí ativa no mercado? Quais são as diferenças que você percebe da geração passada para essa agora? O que eu percebo na maioria das pessoas que me procuram é justamente essa frustração da história do 25, 30 anos, você já vai ter carreira, família, carro, casa, e aí acontecem de pessoas me procurarem e falarem: eu não tenho nada disso. Eu moro com meus pais, né? Anos, e não sei quando eu terei, né? E tá tudo errado. E a pessoa acha que ela tá com algum defeito, que ela fez alguma coisa errada nas escolhas da carreira dela. Mas as coisas simplesmente mudaram, né? Eu acho que na época dos nossos pais, eles tinham uma carreira estabelecida, mas o custo de vida era muito diferente do que a gente tem hoje. Os valores eram muito diferentes dos que a gente tem hoje. Então a pessoa, para ela se bancar hoje, ela precisa de muito mais. Então comprar um imóvel aos 20 e poucos anos hoje não é a realidade da maioria. E antes eles tinham um pouco mais isso. Então eu acho que a expectativa foi aumentando, só que a realidade profissional que as empresas oferecem para os profissionais, enfim, de salário e tudo mais, às vezes a conta não fecha. Então eu percebo muitas pessoas procurando consultoria, procurando ajuda, procurando terapia para lidar com toda essa cobrança, tanto interna, porque acaba se tornando, né? Porque você ouve tanto a vida toda, então você fala: é isso que eu quero pra mim, você acredita? E a cobrança externa também, né? Já vi muitos casos de pessoas que decidi sair, largar toda a carreira e ir pra outro lado e a família surtar, porque aí também tinha aquela expectativa externa. Então tá pesado. E você acha que de repente as mudanças de carreira que a gente teve nessa geração, porque eu lembro assim, na época dos meus pais, medicina, direito, engenharia, administrador de empresas. E hoje não, hoje a gente tem uma mudança tão frenética, assim, com opções de trabalho, né, enfim, a tecnologia. E você acha que isso também influencia nesse medo, de repente, de ter que decidir por uma carreira com 18 para entrar na faculdade? Eu acho que influencia totalmente. Eu brinco que devia ser proibido, precisar escolher com 17, 18 anos o que você vai fazer pro resto da vida, né? Porque dependendo de como a pessoa escolhe, o tanto que ela ou outras pessoas investem nessa escolha dela, às vezes ela se vê completamente presa. Quando ela se forma, se ela decidiu que, poxa, não é mais isso, nem sempre ela tem a escolha de, sei lá, mudar de ideia, enfim. Então eu acho muito pesado precisar escolher com essa idade. Desde antes eu já acho que isso foi pra mim mesmo, quando eu tava pensando lá na época, não foi fácil. E acho que continua, converso com pessoas que hoje estão nessa fase de 17, 18,
que não tem a menor ideia do que fazer. Não, é muito mas querem triste, escolher. né? Eu conversei com um primo meu, ele tá com 18. E ele falou, eu quero terminar logo um curso técnico que eu tô fazendo, eu quero fazer a faculdade logo. Aí eu pensei, poxa, ele sabe, né, o que ele quer. Aí eu falei, e qual curso você decidiu? Aí ele, não faço ideia, mas eu quero muito começar. Mas é toda essa cobrança, pressão, essa expectativa, essa pressão. E ele quer fazer, mas não sabe o quê. É triste, né? Porque quando a gente passa por isso, a gente não vê que é tão triste quanto quando você cresce e vira adulto. Hoje eu tenho primas que estão nessa fase de escolha da profissão e eu falo muito pra elas, você não precisa escolher agora. Eu tenho um pouco meu pai sempre falava isso, que na opinião dele as pessoas tinham que começar a trabalhar uns 5 anos em qualquer coisa que fosse, pra começar a entender o que de fato elas gostam ou não. Porque às vezes você vê pessoas que não têm o mínimo tato de, sei lá, atendimento ao público, escolhendo uma profissão que exige um atendimento ao diário, público, né? Diário. E aí você fala, essa pessoa não tem nem perfil pra isso. Então acho que isso seria interessante mesmo. E a gente não percebe isso quando a gente tá na posição dos 17 anos e escolher a profissão. Eu pensei a mesma coisa, eu não falei isso pra ele, mas eu pensei, calma, né? Não precisa ser agora. Se ele demorar 1 ano, 2 a mais, no final, isso não vai fazer diferença. Sim. Mas é uma pressa, uma expectativa, uma cobrança interna e externa, que aí a gente se vê, às vezes, escolhendo uma coisa que não tem... Porque quando você tem 17 anos, 18, você não pensa no que perfil. Eu nem sei. E dependendo do contexto familiar, se você for falar, eu tenho que ver o que eu tenho perfil, eu vou falar que... Você tá perfil do quê? Escolhendo o quê? Vai fazer e pronto. Eu não escolho nem o almoço, né? Porque já tá pronto, a mãe já faz, já. Mas eu penso, não sei vocês, né? Vocês também fizeram faculdade. Eu entrei na faculdade com 17 anos. Eu também. E eu tenho certeza que se eu tivesse deixado pra fazer minha faculdade não vou colocar muito à frente, hein? Se eu tivesse feito a faculdade com 22, eu teria aproveitado muito mais do que quando eu comecei com 17. Porque você tem uma cabeça totalmente diferente. Você não sabe nem se você pode levantar e sair da sala sem pedir pro professor. Aí você começa a ter uma noção de mundo. Essa coisa de entrar no mercado de trabalho antes de escolher a faculdade seria o ideal, assim. Não que eles não entrem, alguns até entram antes, mas já estão quase escolhendo. Mas você vivenciar mesmo, trabalhar, sei lá, 2, 3 anos... E aí você fala, ok, então isso eu realmente gosto. Até porque a faculdade, né, a teoria ali... E a prática efetiva totalmente do trabalho diferente. é completamente diferente. Eu acho que isso independente do curso. Então também tem isso. A gente entra com uma expectativa na faculdade e na hora que você vai trabalhar mesmo, você fala, era isso, então. Tá certo. Sem contar que a gente vira escravo da nossa escolha, né? É o que você falou. Os pais ou a própria pessoa trabalha duro ali pra investir numa faculdade. É uma grana, porque se for fazer o cálculo, é uma grana. Dá pra fazer uma boa viagem, comprar uma casa, né? Com certeza. E aí você fica refém. Vocês já se viram, vocês duas, na posição de assim... E se eu tivesse escolhido outra coisa? Porque eu acho que é muito novo. Eu me vejo, às vezes, nessa posição de... Eu amo o que eu faço. Amo de verdade. Tenho meus momentos, a gente vai chegar nessa parte de falta de entusiasmo, de, ai meu Deus, quero largar tudo. Às vezes eu brinco com a Thalita, queria largar tudo, só pegar meu RG e andar em uma BR aí da vida sem ter rumo. Porque às vezes dá vontade, a gente desanima. Mas eu tenho plena confiança de que eu escolhi certo, de que era jornalismo mesmo. Mas às vezes eu me questiono, assim, e se eu não tivesse passado pela minha cabeça? Porque algumas coisas te levam, né? Eu, por exemplo, o que me levou à faculdade de jornalismo? Eu fui oradora na 8ª série da minha turma, e eu escrevi um discurso, e os pais choraram loucamente, meus amigos choraram loucamente. Eu falei, epa, eu tenho dom pra isso, acho que eu tenho que fazer alguma coisa de comunicação. Sim. Aí, da 8ª série em diante, comecei no primeiro ano, segundo, terceiro, a entender que eu adorava escrever. Então, comunicação, escrever muito jornalismo. Deu match, é isso que eu vou fazer. Então, eu fico me questionando de... Será que... como que essas escolhas tão recentes, a gente escolhe isso muito cedo, o quanto que isso impacta na saúde mental dos adultos? Porque às vezes o cara se forma em engenharia, mas ele queria ser, sei lá, designer de games. Mas ele chega num ponto que... E muitas vezes também acho que tem que tomar cuidado pra pessoa não viver a expectativa dos pais, né? Ou viver o sonho dos pais. Eu lembro que eu tive influência do meu pai
pra trabalhar em banco, porque tem carreira bancária. Minha mãe carreira bancária, meu primo carreira bancária. Eu falei, gente, eu não sirvo pra calcular nem o troco da padaria. O que eu fiz? Me inscrevi no vestibular de administração. Faltando 4 dias eu mudei pra jornalismo. Porque eu falei, eu adoro português, eu adoro humanas. Eu tinha me formado já em teatro, que eu fiz 3 anos seguidos. Então, já estava nesse universo mais de comunicação, enfim. Pra mim era a escolha certa, assim, sabe? Mas eu tava presa a uma expectativa que não era minha. Mas, assim, eu falei, quer saber? Dane-se, entendeu? Mas você vai conseguir alguma coisa? Lógico que vai. Quando você gosta do que você faz, quando você tem certeza e se dedica para aquilo que você faz, eu acho que é muito mais fácil já você conseguir se encaixar depois. E não tive dúvida, assim, depois que eu entrei, sabe? Tanto que no primeiro dia eu falei, gente, eu quero sair daqui dessa faculdade como algo meu. E foi aí que deu bom. Aí já não entrar na minha história, é outra coisa, mas aí deu certo. Não tive nenhuma insegurança, assim, sabe? E o nosso caso é muito pouco perto da realidade de muitos. E Amanda, como que faz essa virada de chave? Porque eu percebo, isso é Instituto Data Tamires mesmo, tá? Não tem nenhum dado. Talvez tenha, depois eu procuro. Mas eu percebo que essa faixa dos 30 anos é quando rola muito essa necessidade de... Putz, por que eu fiz essa faculdade? Quero mudar de profissão, mas e agora? Eu tenho um boleto pra pagar, o boleto tá chegando, tem exigência externa, então são os pais, às vezes é namorado, marido, tem filho. Como faz essa mudança de chave? Você que é especialista nisso, é consultora de carreira, como que consegue fazer essa mudança sem sofrer tanto? Porque se você fica na profissão, você sofre. A mudança é difícil. Como que funciona? Bom, eu acho que primeiro de tudo vem uma outra expectativa que é da escolha perfeita, né? Então é como se eu fosse escolher aquele curso e eu tivesse que amar 100% dele e do trabalho que eu vou fazer quando eu sair de lá. Isso não é a realidade da maioria. Acontecem, lógico, pessoas que falam, nossa, me encontrei na vida, mas eu acho que não é uma regra. E uma outra coisa que pra mim não é regra é que existe uma profissão só. Que a gente tem muito isso, né? De, eu vou escolher a minha profissão, mas quem disse que eu não posso, eu me dou bem sendo consultora de carreira, mas eu poderia ser uma excelente advogada? Não sei. Poderia ser dançarina? Enfim, eu não sei, eu não testei tudo. Então eu sigo muito nessa linha, assim, eu não sei absolutamente todas as profissões pra eu entender que só uma vai dar certo pra mim e pros meus clientes a mesma coisa. Então, eu acho que as pessoas vão lá, escolhem, fazem a faculdade, e aí terminam, testam, né, e vai pro mercado, e aí chega perto dessa idade que a gente tá falando, de 30 anos, e aí os valores, eu sinto que eles se estabelecem mais. Então, o que com 20 anos eu tinha de valor de vida, com 30 completamente diferente, assim, não sei pra vocês. Sim. E pros clientes eu percebo a mesma coisa. Então, nossa, eu achava que se eu tivesse, sei lá, o carro do ano, eu ia estar feliz e hoje eu tenho, e eu vi que não é isso. Então, aí eles percebem que são outras coisas que são importantes também pra fazer a transição de carreira. E aí é muito individual, não dá pra gente padronizar, né, como vai acontecer essa transição, é melhor ficar, é melhor sair, porque a pessoa precisa colocar na balança. Então tá doendo mais ficar do jeito que tá e esperar e ficar o resto da vida ali, então a gente paga o preço de uma transição de carreira. Não, tá ruim, mas assim, não me vejo bancando essa transição, então não vou fazer. Isso também acontece. Não sei se vocês viram, mas teve uma reportagem muito recente, semanas atrás, sobre estágio aos 30, sobre aumento de estágio. Estágio é como a gente conhece mesmo, de pessoas acima de 30 anos, que é justamente essas pessoas que estão em transição de carreira. Que as empresas estão até, inclusive, contratando e dando preferência para pessoas que têm nessa faixa de 30 e que você vai olhar o currículo, ela está cursando, porque ela está nessa transição. Tá fazendo outra e às vezes até percebem, porque tem uma cabeça mais madura e se realmente chegou talvez um momento da vida que ela tenha se encontrado. Então eu achei muito legal, porque eu já vi na prática acontecer isso aqui e muitas vezes eu me questionei, eu falei, mas gente, a pessoa tá com 30 anos e tá procurando estágio. Aí bate em você do seu lado de gestor e fala, não é possível.
né? É super possível. Será que essa pessoa vai querer trabalhar pra ganhar um salário de estágio, né? Então você fala, aí né? a gente já julga que a pessoa não vai querer. Exatamente. Né? Eu já atuei no RH, né? Recrutamento e seleção. Sim. E eu falava, não, essa pessoa não vai ficar. Que absurdo, né? Às vezes Porque eu não, né? É. Às vezes é o contrário, é aquele que vai ficar. Vai ficar, porque quer muito aquilo. Imagina a coragem, né, da pessoa começar uma outra faculdade, ou às vezes a primeira faculdade aos 30, porque ainda tem essa galera que não teve oportunidade de fazer entre 20 e 30, e aí acabou muitas vezes casando, tendo filhos, e começa a fazer depois. E as empresas, muito legal que abram essa porta, porque quando eu tava no RH, não tinha, imagina. A gestora lá de onde eu trabalhava ia me matar se eu apresentasse um currículo de estágio de 30 anos. É, muita mudança de mercado mesmo, né? Sim, é uma mudança de percepção. Aí a gente falando um pouco ainda sobre essa questão de carreira, de que carreira tá super valorizado, é possível se sentir sempre entusiasmado com o trabalho que você faz, mesmo porque as pessoas acham assim, eu amo o que eu faço, então eu sempre vou estar feliz. E não é bem assim, né, Amanda? Não. E é uma visão que as pessoas têm também, eu tenho meu negócio, então eu nunca vou estar triste, não. né? Eu nunca vou me questionar. Eu tô feliz todos os dias, Gente, né? porque isso é do ser humano, né? Se questionar, ficar triste, ficar feliz, ficar com medo. São os sentimentos, é que a gente é reprimido desde sempre também. Eu vejo muito isso com criança. Ai, não deixa chorar. Ai, não, deixa. É normal, né? Ter esses sentimentos são bem-vindos até pra gente aprender a lidar. E a gente, de modo geral, não aprendeu. E aí, quando chega na vida adulta também. Então, peraí, se eu tô me vendo triste e todos os meus amigos estão felizes lá no Instagram, por que eu tô triste? Todo mundo tá viajando, por que eu não tô, né? Todo mundo tá pleno. Lindo. E a minha vida não. Então, acho que esse ponto também é bem importante, porque não vai ter perfeição em nada. E nem na carreira. Então, eu vejo assim, muitas pessoas fizeram boas escolhas, então foram assertivos de alguma forma. Ah, comecei a trabalhar, sou completamente... Gosto muito do que eu faço, tô feliz. Mas vão ter dias ruins, porque é a vida real. Então, pra mim, assim, utopia dizer que isso não vai acontecer. Claro que se alguém me disser, olha, eu sou 100% do tempo feliz, eu vou falar, tá bom, gente, que tudo top. bem. Porque eu não... Quem sou eu pra falar que a pessoa tá mentindo? Mas o meu papel é de falar que não, que tudo bem se não estiver bem. Tudo bem um dia que você não quiser levantar. Teve uma cliente minha que me mandou um dia, eu não quero trabalhar, não quero sair hoje, não quero fazer nada. Aí eu falei, não faça. Porque você vai se forçar, naquele dia não dá. Sim, e teve um questionamento que eu fiz até pra Tamires. Eu saí de férias, enfim, descobri nas férias, tava grávida e tal, né? Já é a minha segunda gestação. E eu falei, nossa, Jesus amado, vai começar tudo de novo, porque eu já tenho uma menina de 3 anos, né? Então eu lembro como é que foi. Pô, conciliar trabalho, não tenho sócio, Tamires também não tem sócio, então a gente sabe que é um peso, às vezes você ter todas as decisões pra si, né? Eu falei, nossa, Tamires, tô com vontade de virar a mesa, eu não tô a fim de vir pra empresa. E eu fiquei uma semana assim, eu pensando em tudo que eu ia ter que estruturar, como que ia ser, se eu ia conseguir dar conta de tudo, de novo, enfim. E eu ficava, meu Deus, eu preciso falar para as minhas funcionárias, minhas que trabalham comigo. Eu falei, meu Deus, agora elas vão me matar. Porque, sabe? Tipo, aí você começa a se culpar, um monte de coisa, né? Porque eu vou ter que sair, me ausentar, não sei o quê. Aí aquela gestão toda. E eu perdi um pouco do entusiasmo durante uma semana. Eu falei, será que essa bad aqui é pós-férias? Porque acontece, né? Você volta meio, ai, meu Deus, não sei onde eu estou, preciso abrir meu e-mail, 300 e-mails para ler. Então, assim, um questionamento. Você acha que é possível a gente manter o entusiasmo diário, assim, né, aquela coisa full assim, time, né? O tempo inteiro, render, nossa, que produtiva que eu tô hoje, meu Deus. Porque eu acho que ninguém consegue ser produtivo 100% do tempo. Eu também acho que não, porque é do ser humano. Então, nós não somos uma máquina, né, que você simplesmente programa e aí, e mesmo a máquina, ela dá problema. Ela precisa de manutenção. Mas não dá pra programar. Então, vou voltar de férias e vou falar pro meu corpo, pro meu organismo, pros meus hormônios, todos eles, que até ontem a gente podia não fazer nada. E hoje eu vou fazer e vai ser 100%. Não, acho que não. Acho que é um ritmo, assim. É um trabalho diário. E que se você tá bem,
você vai conseguindo voltar, que foi o que aconteceu com você. Você falou, numa semana, nossa, parece que foi um ano sabático. Nossa, não. Né? Uma semana e você conseguiu depressão, voltar. Mas eu tô com depressão. E aí você se culpa, por quê? Por causa da vida perfeita que o pessoal diz que existe. Sabe, uma dúvida que eu tenho é assim, como não perder a mão do tempo que você desempenha ali para o seu trabalho, porque eu sinto que isso acontece muito com quem tem seu próprio negócio. Ano passado eu precisei fazer uma cirurgia de urgência e eu precisava, né, na visão do médico, de 15 dias. E eu olhei pra cara dele e falei, sem tempo, irmão, não tem chance pra isso. E falei pra ele, o máximo, uma semana. E eu lembro que, assim, hoje eu me culpo muito por isso, porque eu fui pro hospital, então eu fechei tudo que eu tinha pra fazer um dia antes, consegui adiantar o trabalho de uma semana. Mas eu fui pro hospital, eu levei meu notebook, aí eu fui, fiz a cirurgia. Quando eu acordei da anestesia, a primeira coisa que eu fiz foi pegar meu notebook e checar meus e-mails. E aí, depois de um tempo, isso passou um ano, e aí eu tava relembrando esse tempo e eu falei assim, cara, que absurdo. Porque você não se dá um momento de cuidar de você mesma. Você tá colocando o seu trabalho ali acima da sua saúde. Eu tava numa cama de hospital, me recuperando de uma cirurgia, pedindo pra minha mãe que tava me acompanhando ali, dar meu notebook, que eu quero checar uns e-mails, e batendo um texto ali. Hoje eu vejo quão absurdo é isso. Você não se dá o tempo de viver coisas que precisam ser vividas. A Thalita tava se culpando por estar grávida. E tem uma coisa mais linda na vida do que você tá grávida, do que sua família tá crescendo. Então eu sinto que a gente tem vivido muito com essa culpa, porque a gente tem perdido a mão do tempo que a gente desempenha. A gente perdeu um pouco os parâmetros do que é de fato importante. Porque eu já me vi, assim, em níveis absurdos, assim. Falecer alguém da família e eu acho que eu não vou não, porque eu preciso. Gente, morreu alguém, sabe? Você precisa parar. Você tem que parar, porque de repente daqui 5 anos, 1 ano, você vai se culpar por não ter vivido aquele momento com a sua família. Não tem mais volta, então né? eu sinto, e isso não é uma coisa da Tamires, da Thalita, eu sinto que isso é uma coisa geral de quem empreende, de assim, você entra num looping tão absurdo de trabalho, de eu preciso fazer, eu tenho que, porque se eu não fizer, eu vou ser engolido pelo mercado, se eu não fizer... se o ócio não fosse permitido, né? Exato. Ou quando você tá, sei lá, dei conta de tudo hoje, né? Tá tudo certo. Nossa, mas eu preciso fazer alguma coisa, né? Não posso ficar parada. Imagina, eu tô perdendo tempo. Como que não perder a mão disso, Amanda? Como que você se permitir viver sua vida sem culpa, conseguir trabalhar, porque ninguém consegue mais trabalhar das 8 às 6, enfim. Como que a gente consegue se libertar dessa... Porque isso é uma sensação avassaladora, né? De eu não posso, a única coisa que eu tenho na minha vida é meu trabalho. Eu acho que é importante, que a gente não falou disso ainda hoje, que é o autoconhecimento, que ele é fundamental porque ele individualiza, né? Então, eu também acredito que não existe uma regra fechada pra isso, de quanto tempo eu vou trabalhar, porque às vezes pra mim, pra Amanda são 10 horas que ela tem que trabalhar e ela fica feliz, e pra você são 5. E você vai ficar feliz se passar disso, não. Só que como você vai saber dos seus limites? E aí é investindo de alguma forma no seu autoconhecimento para entender o que realmente funciona para você, e aí você se permitir colocar isso para rodar na sua vida. Porque o que a gente fica vendo são as tais das receitas de bolo, e aí você tenta caber em alguma coisa. É bonito você falar que você trabalha muito, pra sociedade é sensacional, nossa. É aceito. Você falar que você quase morreu, infartei trabalhando, eu já ouvi isso, e as pessoas não acham absurdo. Falam, nossa, caramba. Mas melhor tá trabalhando do que, né, se estivesse no bar, entendeu? É sempre isso que eu falo. E aí, a pessoa infartou, sabe? É sério isso. Então, eu acho que é uma outra coisa que precisa individualizar, pra gente não criar uma outra regra, porque aí tem também hoje um time bem pequeno, mas tem, do que fala que você também não pode, se você pegar o seu celular nas suas férias, aí você, né, está errado, você não pode, você deveria estar só olhando o mar, mas eu não quero olhar o mar, eu quero também olhar meu celular, aí eu acho que a gente tem que ter essa liberdade. Equilíbrio, né? Então hoje tem 2 times, o que acha que você tem que infartar trabalhando, e o que acha que você tem que se desligar do mundo inteiro porque você tá de férias. E eu sempre voto na individualidade, entender o que vai funcionar pra mim, o que me deixa feliz.
E aí seguir nessa linha que faz mais sentido. Eu tive uma experiência agora, porque eu também tô grávida, né? Gente, eu tô numa mesa de grávidas. Cuidado, aqui. que Então. pega, viu? Ai, Fertilidade meu Deus, passa. que medo. E aí, principalmente no início, os primeiros 3 meses, eu desacelerei total, assim. Eu não tinha energia, eu não conseguia fazer nada. E aí, claro que eu me culpava, mas eu fingia que não. Mas eu percebia que as pessoas não estavam entendendo nada e ficavam assim, mas e aí? Aí eu falava, não sei, ainda não sei o que vai rolar, não decidi. E as pessoas ficaram incomodadas. Tanto que quando eu comecei a ativar de novo alguns projetos, recebi parabéns. Tipo, ai, que bom que você... Aí eu pensei, mas a pessoa não perguntou se eu tô bem e se eu tô feliz, se eu tô voltando porque eu quero ou porque eu senti a necessidade, enfim. Não, mas é essa expectativa de trabalhar muito é bonito. Você falar do ócio, nossa, teve uma vez que eu, num grupo, a gente conversando, eu falei, ontem eu não fiz nada, mal saí da cama. Aí as pessoas me olhavam assim, como... Aí eu falava, não, mas eu fiquei muito feliz. Tipo, eu tava bem tudo ótima bem, na minha né? cama. Porque o dia Porque seguinte eu estar acordei na outra. cama é um sinônimo de que você tá mal. Você só pode estar na sua cama se você tiver ou doente, bem doente, não é só uma gripe. Doente, ou você tá em depressão, enfim, você tá doente. Aí Você tem que pode ter um ficar. bom motivo, que normalmente não é bom, que é uma doença. Exatamente. Não, não, fiquei lá jogada assistindo Netflix, me permitindo esse dia. As pessoas ficam assim, nossa, você se sente meio ET. Assim. Não, com certeza. E você falou que eu tava cansada, enfim, mas é normal, gente. Totalmente normal, porque eu também fiquei os 3 primeiros meses. Jesus amado. Não, seu corpo tá se fazendo uma preparando. coisa que ele nunca fez. No caso, o meu nunca fez. Ele tá se preparando pra receber um outro serzinho, né, Exatamente. gente? Tenhamos piedade, né? Por Tem uma favor. amiga que falou, você tá produzindo uma pessoa. Para, você não precisa fazer mais nada. Quer mais alto desempenho do que esse? Não tem como. O esgotamento mental, ele já afeta 3 em cada 10 brasileiros. Quais são as consequências disso a médio e longo prazo, Amanda? Bom, eu acho que a gente já vê essas consequências no adoecimento. As pessoas estão doentes, as pessoas estão... as que não estão doentes estão culpadas, que eu acho que a culpa, dependendo do grau e da intensidade, ela também se torna uma doença, né? Com outros nomes. Famílias mesmo, profissionais, enfim, pai ou mãe, que muitas vezes não conseguem viver a rotina, o dia a dia com os filhos. E depois a gente escuta muitos relatos, né? Do quanto as pessoas têm se culpado disso. Eu vejo já vi algumas vezes, vocês já devem ter lido também uns textinhos que tem que falar que o que a criança pediu, ela podia pedir qualquer coisa, ela pediu pra jantar com os pais. Então assim, você vê que se ela pediu isso é porque ela tem pouco. Então é outro preço que a gente paga, e não só quem tem filhos, mas na família de modo geral, né? Quantas vezes a gente abre mão de ir em festas, você citou o velório, mas pode ser um aniversário, Sim. uma boda, qualquer coisa de alguém, e a gente abre mão por conta da rotina de trabalho. E quando você justifica que você tá trabalhando, também é ótimo, também é super aceito. É aquele velho discurso que eu escuto. Mas tá ali, tá trabalhando, meu. Ele poderia estar na farra. Porque meu marido é meio assim, sabe? 9 horas da noite tá chegando em casa. E eu sou a louca, vou trancar a porta, vou te deixar pra fora. Entendeu? Mais ou menos assim, entendeu? Super Funciona. tranquilo, super tranquilo. Entendeu? Pô, daqui a pouco você vai morrer, entendeu? E se De você tanto for trabalhar. internado, eu vou largar você lá também, porque tua mãe não vai ajudar não, viu? Fala, ó. E a gente não percebe que a gente Não, tá nesse looping. Sabe que uma vez eu caí na real porque eu moro com os meus pais ainda. E eu tenho uma irmã mais nova. E a gente sempre teve uma rotina de família muito intensa. Então a gente toma café da manhã juntos, janta todo mundo junto, espera o último chegar pra jantar. E eu sempre ali. E todo mundo fala que meu notebook é o meu eterno parceiro. Porque onde eu tô, eu vou pra cozinha, eu tô com o notebook do lado, eu vou pra sala. E aí um dia minha irmã falou, vamos assistir um filme? Eu falei, não dá, tô trabalhando. Ela falou assim, você tá um saco, porque sua vida agora virou trabalho. E a gente não consegue ter mais nenhum momento de família. Aquilo foi um tapa na cara, assim, de... Gente, eu tô negando assistir 1h30 de filme com a minha família. Isso vai alterar o que na minha vida? As pessoas já estão tocando a vida delas às 10 horas da noite. Normalmente, provavelmente meus clientes estão cada um cuidando da sua vida, curtindo um pouco. E menos eu, porque eu fico nessa exigência de alto desempenho. E aí a Thalita falou um pouco do marido dela, ele trabalha numa empresa, né? Sim, do varejo. De varejo. E aí a minha pergunta é, as empresas, culturalmente, elas estão preparadas
para lidar com essa exaustão? Porque até onde eu sei, as empresas estão preparadas para absorver o máximo que elas podem Sim. do funcionário. Eu não sei se vocês viram, acompanharam, mas tem uma jornalista, Isabela Camargo. Sim, Ela era da Globo e ela teve um apagão no ar, assim. Ela tem burnout, ela teve burnout. Pra quem não sabe, burnout é uma síndrome de esgotamento de trabalho, é isso, Amanda? É isso. E ela teve um burnout, ela pediu pra Globo, ela já vinha pedindo há um tempo, ela trabalhava de madrugada, ela vinha pedindo pra Globo há um tempo pra mudar de horário, ninguém mudava. E no meio de uma apresentação de jornal, teve um branco, assim, ela não sabia onde ela tava, o que ela tava fazendo, e nem o que ela tava falando. E pra resumir, ela ficou uma semana fora e quando ela voltou, a Globo mandou ela embora. Claro. E aí você pensa assim, a Globo. E aí, a empresa, a média empresa lá do bairro. Não. As empresas estão preparadas para lidar com isso, com esse esgotamento mental e emocional dos funcionários? Não, porque tem empresas que nem aceitam esse tipo de diagnóstico, né? Que seja de cunho psiquiátrico, o psicólogo. Eu já vi relatos, tem grupos, né, que eu participo de mulheres no Facebook mesmo, que uma acaba ajudando a outra, enfim, relatam situações. Eu já li relatos ali de pessoas que abriram pro gestor, que estavam fazendo um tratamento e a pessoa não estava em crise, a pessoa não estava faltando, mas ela contou que estava fazendo um determinado tratamento psiquiátrico e foi desligada em seguida. É muita sacanagem, né? Então as empresas não estão preparadas nem para lidar quando o problema já aconteceu e também não estão, aparentemente, a grande maioria, né, nem interessadas em prevenir isso de alguma forma. Então, poxa, a pessoa sinalizou, né, ela foi lá, ela pediu ajuda. E aí eles dizem que não, e aí a pessoa surta, né? Tem um surto no ar, que foi o que aconteceu com ela, e ela é desligada. Então pra eles é um número, né, gente? É um crachá. Tchau. Próximo, né? Infelizmente. Essa questão do esgotamento mental é algo que a gente tem que pensar, e eu acho que é algo que sempre falam assim: ah, tudo bem, eu tô estressada, eu tô ansiosa, eu tô depressiva, mas os boletos não param de chegar, né? Os boletos, eles nunca param, na verdade. Então, como que a pessoa, no dia a dia, qual conselho você daria pra pessoa conseguir arranjar uma válvula de escape pra esse estresse? Como que ela pode não permitir se chegar num nível de um surto, num burnout, em algo tão radical? Primeiro, a pergunta é, como você identifica que não tá normal esse ritmo de trabalho, os sentimentos, as sensações quando você vai trabalhar? Então, como você identifica e como que você trabalha pra você não chegar, pro seu copo não transbordar? Eu acho que o primeiro ponto é de se conhecer mesmo. Então, você sabe, assim, de modo geral, a gente consegue entender os nossos limites. Então, eu sei o que já aconteceu comigo e eu consigo lidar, e o que tá fugindo muito do que eu considero que é normal. Então, um ponto é esse, de se observar mesmo e se permitir ser vulnerável, porque é outra coisa que a nossa sociedade também não aceita. Então, mas fulano tá com tal doença, tipo, fica todo mundo achando aquilo um absurdo, como se todo mundo tivesse perfeito, e na verdade não é. Então, e aí o ideal é nesse momento já buscar algum tipo de suporte, algum tipo de ajuda. Porque senão, a história os boletos não param de chegar, mas se você tiver um troço e você cair numa cama de hospital, ou você precisar ficar alguns dias em casa, os boletos também vão chegar. E aí você ficou doente, então é muito pior, né? Seria melhor se a gente trabalhasse de modo preventivo. Que geralmente isso não acontece. A maioria espera mesmo adoecer, ou até tenta, que é o caso de quem trabalha para alguém. Então tenta buscar ajuda, às vezes não consegue e acabou adoecendo, como essa moça que você falou. Ou até os empreendedores aí de plantão, que é uma galera, acho que sente mais essa dificuldade ainda, porque se eu paro, a minha empresa para. A maioria dos empresários, né, falam, empreendedores. Então aí parar é um desafio maior, mas eu acho que é melhor a gente agir de modo preventivo, buscando ajuda, enquanto ainda eu não vou ter que parar porque eu acabei ficando doente. Mas é por autoconhecimento, assim. E férias? Qual a sua opinião sobre férias? As pessoas às vezes ficam adiando férias, porque eu percebo que assim, nossa, eu tenho 3 férias que vão vencer,
Fala, sabe quando que eu deixei vencer férias na minha vida? Nunca. Nem eu. Porque, E tem gente né? que vende as férias, eu falava não sei quanto. Eu nunca peguei férias. Acho que só uma proposta milionária. Nunca vendi férias, sempre achei absurdo isso, pessoalmente falando. Eu acho que, né, cada pessoa tem a sua realidade, enfim, a gente não dá pra julgar, assim, as escolhas da por que a pessoa vende aquelas férias, assim. Mas no contexto que eu vivia, eu achava aquilo surreal, porque eu acho que a gente precisa de um tempo. Eu vejo pessoas que tiram férias, mesmo pra ficar em casa, sabe? Não vão poder viajar, porque financeiramente não tem como, mas é importante, né? Fazer nada, né? Fazer nada, você tá fazendo nada, vários nadas. Você, sei lá, fazer alguma coisa, passeios que não gastam grana, porque também existe, mas você nunca tirou férias, é isso? Nunca tirei férias. Nunca, mas estava conversando com a Thalita, meu projeto pra 2020. Eu quero tirar férias. Porque eu sei que precisa. Hoje eu tô num nível que, assim, eu sei que eu preciso. Qualquer ser humano precisa. Ninguém consegue trabalhar 100%, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nós somos seres humanos, não somos robôs. E a gente se cria. Eu tô há 5 anos empreendendo. E eu fui me criando dentro de uma cultura de que, assim, eu preciso trabalhar muito e eu só vou ser admirada. Olha que louco isso, né? Só vou ser admirada pelo meu trabalho e reconhecida se eu for uma louca do trabalho, uma workaholic. E eu acabei me tornando, de fato, o que não é orgulho hoje pra mim, antigamente era. Hoje, com a terapia, um tempo de terapia, eu consigo enxergar o quanto isso é prejudicial para as minhas relações. Então, minha relação com meu namorado, minha relação com os amigos. Eu percebi que eu me afastei muito dos meus amigos, porque o tempo que era pra eu estar no bar com os meus amigos, eu tava trabalhando. E pra mim, gente, tá tudo bem, sabe? Eles têm que entender. Mas isso você vai se afastando das pessoas, você vai perdendo momentos valiosos da sua vida. Então, minha meta pra 2020 é férias. Pelo menos 15 dias de férias eu quero. E são, assim, 15 dias sem acessar meu e-mail. E não vou ficar só olhando pro mar. Quero também curtir as redes sociais. Mas 15 dias de, assim, eu posso e tá tudo bem. Eu tenho direito, e né? É gostoso, é legal, né? Você tirar Não, férias, sem dúvida. Eu falei fazer pra outras ela já. coisas. Eu tiro férias no final do ano, Natal e Ano Novo, que a gente realmente entra em coletivas. E tiro 15 dias depois, no meio do ano, 20. Nem tem uma regra assim. Mas uma coisa que eu falei pra ela que me preocupa é que, assim, quando eu tive minha primeira filha, eu não fiz licença maternidade. Aquilo, eu falo, é aquela culpa que você carrega. Eu montei um berço lá na minha mesa e achei que ia ser tudo lindo. Maravilhoso. Gente, a criança vai me acordar, mamar, trocar fralda. Imagina. Sabe que Não foi nada fácil, assim. eu não sou mãe e eu nem imagino a carga que é isso. E semana passada aconteceu uma coisa que eu lembrei da Thalita na hora, que me deu uma dor no coração, assim. Eu fui pra uma gravação com um cliente e foi a jornalista, na verdade a jornalista foi até nós, a apresentadora do programa, com câmera. E ela super acelerada, assim, era 9 horas da manhã. Eu me vi um pouco naquela pessoa, porque você se enxerga, né? Uhum. E eu falei assim, e ela assim, super maquiada, um mega penteado, super arrumada, chegou na hora. Aí eu falei assim pra ela, nossa, seu dia tá agitado, porque ela já tava muito acelerada. Ela falou, e ultimamente meus dias estão muito agitados. Eu tô com um bebezinho de 1 mês. Aí eu olhei pra cara dela e falei assim, e você tá fazendo o que aqui? Ela, não, eu não posso parar, eu não parei. E aí eu fiquei pensando na perda dessa mãe, porque assim, eu não sou mãe e já me doeu o coração. Porque são os primeiros, sei lá, 4 meses de vida do seu filho. É um momento de conexão, é amamentação, a mulher também passa por um pós-parto ali, que é um momento de se reconhecer. E ela tava ali, frenética, trabalhando, e eu falei assim, meu Deus, eu fiquei com dó. Sim. Eu fiquei, porque até que ponto essa nossa obsessão por uma carreira sólida, ou a exigência, de repente, da emissora que ela trabalha, ou o medo dela de perder aquela grade dentro da emissora, enfim. São N questões, eu não quero julgá-la, mas assim, é algo que todo mundo que empreende vive isso. Uhum. Que assim, eu não posso perder um dia, eu não posso ficar uma semana fora pra fazer uma cirurgia, eu não posso pegar licença maternidade, e aí você perde coisas importantíssimas, como o crescimento dos seus filhos, você perde seus filhos os primeiros passos, você deixa de viver momentos com seus amigos, com a sua família, e aí no fim, assim,
o que vale, né? Porque a carreira é importante, mas ela é mais importante do que todo o resto da nossa vida. Isso é algo que eu tenho me questionado muito, né? E eu penso quantas pessoas estão conscientes dessas perdas. Porque se você tá consciente e você quer fazer isso, foi o que você falou, não vou julgar. Agora, muita gente tá no piloto automático, né? Então tá vivendo. Tem um amigo nosso, a menina dele tem 3 anos, a filhinha, e teve, acho que foi no ano passado, um mês do ano, ele ficou 4 dias em casa, do mês todo. O restante ele tava em viagens. E aí, conversando com a esposa dele, que também viaja, ela tava me falando da rotina, assim, do quanto ela toma decisões sozinha, porque ele não tá, e quando ela não tá também, ele acaba tendo que fazer isso. E aí ela até brincou falando que a vontade dela era vender tudo que eles tinham, e aí ele pedir demissão, e ela bancar com o salário dela por um tempo, pra ele conseguir um trabalho mais flexível, que ele não precisasse ficar tanto fora de casa. E aí eu fiquei pensando como é pesado isso, né? Porque ele tá perdendo coisas, eles e muitas outras mães e pais por aí, e pessoas de modo geral, porque a família também pesa, estão perdendo sem consciência, sem falar, nossa, eu quero isso mesmo, tudo bem eu perder, sei lá, os primeiros passinhos, porque eu quero muito fazer isso agora. Eu não vou me arrepender, mas eu acredito que, de modo geral, não tá tão consciente assim para as pessoas. E aí elas olham para trás, você falando, nossa, eu trouxe minha filha pra trabalhar comigo 45 dias. E eu falo, dessa vez eu não vou repetir isso. Dessa vez eu vou ficar pelo menos 4 meses. Claro que você vai abrir seu notebook, eu estou mais estruturada hoje, eu tenho uma equipe que vai me ajudar. Mas não repetiria isso jamais, porque é aquilo que você falou. Você fica esgotada, a criança fica estressada, e assim, o que é mais importante você perde. Porque não adianta você, eu amamentava às vezes no computador, ela tinha muita cólica, então, cara, não é inviável assim, sabe? Eu falo uma coisa, é uma fase e tudo se ajeita. Porque é exatamente isso que acontece. A criança, você não é aquela coisa frágil que você olha e fala, meu Deus, vai quebrar, entendeu? Assim, eu acho que foi uma adaptação, um aprendizado enorme, mas te falo que se ajeita, assim, o cliente não vai entender, paciência. Eu não vou perder hoje o meu momento porque um CNPJ ali vale uma nota fiscal no final do mês. Ok, paciência. Então eu acho que é se permitir também, sabe? É coisa que eu não fiz há 3 anos. E bola pra frente, entendeu? São aprendizados também, né? Quem nunca fez uma escolha errada. Então, tanto que hoje o meu horário é 5h30. Você falou, arrasei, vou pegar essa criança aqui, ó. Vai ser o sucesso. Tipo boneca. É minha chance, tudo certo. E não foi assim, você aprendeu e aí não vai cometer essa mesma... Tanto que hoje, assim, eu falo pra todo mundo, ó, eu rendo das 9 às 17h30. Só. Mais do que isso, tem que ser uma emergência eu poder levar pra minha casa. Mas assim, eu falo que o aprendizado eu preciso me estruturar melhor, eu preciso ter uma equipe melhor, eu preciso ter pessoas ao meu redor que consigam ser um time realmente ali, para que as coisas deem certo. E deu super certo. Mas aí você vê, entra o autoconhecimento, entra a clareza. Sim, com certeza. E aí você consegue tomar as decisões pra ter um trabalho que funcione pra você. Né? Que eu acho que é o que falta pra maioria. Essa consciência toda, essa clareza. E aí desenhar o trabalho ideal. Porque eu acho que não tem problema nenhum viajar se a pessoa adora aquilo e ela compensa aquilo de uma outra forma. Mas se for consciente, o que me dói muitas vezes é porque... não é normalmente. Não é essa moça. Um mês, ela tá no puerpério, ela tá... Nossa, é loucura total, assim. Toda maquiada. Quanto tempo ela teve que acordar antes? Com quem tá essa criança? Como que ela tá? Né? Mas foi o que você falou. Certeza não, mas eu deduzo que é uma pressão externa da emissora, o medo dela de perder o que ela já conquistou até ali, porque você para pra pensar, poxa, tem um trabalho de anos que eu conquistei por causa de 4 meses de licença, porque provavelmente com barrigão ela trabalhou também. Com certeza. Loucamente, e aí por 4 meses de licença ela vai perder aquilo. É cruel. É bem cruel, porque normalmente realmente não é algo consciente nosso, né? A rede social é uma maravilha. Eu amo, mas ao mesmo tempo, né, ela é bem complicada, porque você vê a parte boa da vida dos outros. Porque hoje, por exemplo, eu perdi a hora, meu celular não despertou,
saí correndo que nem uma louca pra nossa gravação, mandei mensagem pra Thalita. Thalita, perdi a hora, vou chegar atrasada, desculpa. Mas eu não posto isso nas minhas redes sociais. Até porque você tá vivendo a vida de verdade ali, né? Eu não posto isso, mas... Por exemplo, semana passada eu fiz uma viagem super legal com um cliente e eu postei super. Então, quem vê minha vida pela ótica das redes sociais, nossa, a vida da Tamires é maravilhosa. Só nas viagens, só viajando, foi pra vários bares. Maravilhoso. O que ela... Vou fazer jornalismo. Exatamente. Então, a gente tem uma fatia muito maquiada da vida das pessoas. E aí, a gente começa a procurar receitas de bolo. E hoje, o que a gente mais tem nas redes sociais é gente vendendo receita de bolo para empreendedorismo. Então, tem gente que fala, trabalha enquanto eles dormem, pessoas bem-sucedidas acordam antes das 5 da manhã, trabalhe X horas por dia e atingirá o seu sucesso, como chegar no seu primeiro milhão e... Gente, trabalha enquanto eles se divertem. Trabalha enquanto eles se divertem. E assim, é gente que quer muito atingir um status profissional, um reconhecimento profissional, você compra isso. Porque é muito vendável, né? Sim. Esses discursos, eles são muito... Eles são aquele canto da sereia, eles te levam de fato. E aí eu vejo que aí você começa a entrar nesse looping absurdo de trabalho que não dá certo, enfim, aí não dá certo acordar às 5 da manhã, não tá rolando pra você depois de um ano. E aí você começa a se sentir super frustrado. Ai, porque nada comigo dá certo. Como que a gente filtra esse tipo de conteúdo e como que a gente... Você já falou sobre o autoconhecimento, acho que ele é chave pra tudo. Mas como que a gente se deixa impactar um pouco menos pelas redes sociais e por essas receitas de bolo, desse empreendedorismo de palco? Acho que o princípio disso é que não existe uma regra, né? Porque cada pessoa tem o seu estilo e vai ter gente que realmente vai colocar em prática aos 5 da manhã, acordar antes das 5 e vai super funcionar. Só que o filtro que a gente precisa, primeiro nós, o que falamos para as outras pessoas, o que a gente dá de conselho, eu acho que precisa começar daí, porque para mim super funcionou acordar às 5. Aí eu falo para você como se só existisse esse caminho. Entende? E aí você fala, poxa, mas eu tentei e não deu certo. Ah, não, mas você fez poucos dias. Você precisa fazer mais dias. O seu corpo vai se adaptar, você vai ver. É só uma questão de costume. Um hábito se cria com 3 meses. Eu escuto isso e aí eu fico, ai meu Deus. Porque tem todos os estudos, tem enfim, uma regra geral ali que de repente vai funcionar para a maioria das pessoas, não sei. Mas eu acho que a gente não deve se prender a isso. Nem pra orientar as pessoas e também na hora que a gente escuta. Então é ter mesmo o filtro e pensar, peraí, mas essa pessoa é ela, assim funciona pra ela. Às vezes a gente entra em alguns assuntos, recentemente eu tava falando sobre morar em casa ou apartamento, e aí tem o time casa e o time apartamento. E aí eu vendo aquilo eu pensei, gente, mas tem que escolher. Tipo, tem que ser um só. Um tem que ser perfeito. Tem que ganhar. Porque pra mim pode ser incrível um e pra você o outro e tá tudo certo. Você pode escolher onde você vai morar, eu não vou morar. Agora, se a gente for morar juntas, aí a gente vai precisar entrar num acordo. Sim. Mas isso também virou meio que disputa, né? Sim. Então tem todos os clãs assim, e aí um tem que ganhar e eu acredito que não. Então a pessoa tem que colocar esse filtro pra si. Ah, tô afim de testar às 5 da manhã? Ah, eu quero. Tá bom, então testa. Se não funcionar, tudo bem, não é pra você. Tem umas pessoas que postam quando acordam 7, aí coloca, sou do clube das 7, aí no dia seguinte acordou 9. Hoje o clube é das 9. Eu falo, é isso. Porque pra pessoa não tem, o horário que ela acorda não vai determinar o resto do dia dela. Sim. Diferente das pessoas que falam, se eu PT das 5, meu dia não rende. Poxa, então, de repente pra você funciona. Mas o filtro é essencial, mas eu acho que a gente também precisa ter esse autocontrole, assim, de não colocar o que funciona na minha vida como uma regra pra outra pessoa. Porque a gente coloca uma carga pesada no outro também. Ah, com certeza. E o clube das 5 pra mim não funciona, só pra deixar claro, tá? Definitivamente não. Eu fiz o das 7 já tá difícil. Eu sou do clube da madrugada, eu funciono muito bem de madrugada. Mas não me peça pra levantar de manhã. Isso parece meio snob, né? Mas assim, hoje eu tenho a flexibilidade de poder acordar 7, 7h30, às vezes até 8. Mas se eu tivesse que acordar às 5, eu sei que eu ia fazer isso com muito sacrifício.
tem quem Eu já ia dormir muito puta, entendeu? Já começo por aí. Eu já ia dormir e falar, porque aí tem toda uma rotina. Eles não falam do antes. Mas a maioria que faz isso, que eu já observei, eles têm toda uma rotina à noite, que começa à noite. Então eles jantam cedo, eles estão na cama cedo. Isso não é a realidade pra maioria. Não, dos brasileiros. Como sua filha vai entender Não entende, que você tem 10 que horas da acordar noite não tá 5? entendendo. Teodora, vai dormir, que amanhã a mamãe precisa acordar 5 horas da manhã. Então, é aquilo. É por uma bolha de pessoas, de uma determinada classe social, muitas vezes, que aí aquilo funciona e na maioria das pessoas que eu já vi falando, são homens, que aí não tem a carga do filho, né? De quero fazer um desenho agora. E são 11h30 da noite. Sinto muito, né? Outro dia eu vi um vídeo de uma moça, ela tem gêmeos, e era 3h40 e pouco da manhã. Ela mostrou, a menina tava tentando abrir a porta da casa porque ela queria ir na praça. Sabe? Ai, e aí você vai falar pra essa mulher que ela tem que ser do clube das 5, se são 3h40, a menina quer ir pra praça. Né? Então, assim, gente, vamos lá, né? Eu deixaria uma dica, eu quero ultrapassar aqui o espaço da Amanda de especialista e eu daria uma dica. Gente, vamos ser realistas, né? O que dá pra gente fazer? Porque não dá pra você pegar um pouquinho de cada um e assim, cada um tem sua trajetória profissional, né? Sim. Não dá pra gente projetar o... Cada um funciona de um jeito. Exatamente, não dá pra você projetar o sucesso da fulana na sua vida e eu vou fazer igual. Eu acho que a gente precisa... Eu acho que a chave do sucesso, ele tá na autenticidade. Tá na forma com que você vai desenvolver sua própria história, sua própria carreira, como você conduz a sua vida. E aí a gente perde momentos preciosos, porque você entra em piloto automático, você deixa de curtir uma festa, você deixa de viver um momento ali na sua família, porque você tá procurando fazer a receita do bolo da fulana. Você tá seguindo o livro lá, exatamente, que tem os 10 passos para X. Exato. Aí você perde sua autenticidade, você fica massacrado naquela necessidade de preciso fazer os 10 passos, aquilo vira uma bola de neve e uma hora vai dar muito ruim isso, né? Sim. Eu acho que desapega um pouco. Eu tenho tentado desintoxicar um pouco das redes sociais. Conversei isso com a Thalita esses dias. Eu tô meio de saco cheio, assim, sabe? E não é desintoxicar de assim, não vou mais usar as redes sociais, mas tô deixando de seguir empreendedor de sucesso, tô deixando de... às vezes até, isso é meio maluco, porque a gente não consegue falar isso, mas às vezes até pessoas próximas a você, que elas, não sei se a vida delas são tão prósperas quanto elas vendem nas redes sociais, mas que eu percebia que eu começava a seguir aqueles stories daquelas pessoas e aquilo me dava uma angústia, porque eu falava assim, cara, fulana levanta, vai trabalha o dia inteiro, faz story no meio do trabalho, contando um pouco sobre o trabalho dela, ela sai de lá, ela vai jantar com um amigo ou com um marido, ela ainda chega em casa, consegue assistir uma série da Netflix e no outro dia ela tá fazendo isso tudo de novo. E eu não consigo, porque assim, eu trabalho, quando chega no fim do meu dia, eu nem lembro que story existe, sabe? Eu não lembro, eu tô ali resolvendo o problema, eu tô trabalhando, E aquilo me gerava angústias de pessoas próximas. Então, parei, coloquei lá o silenciar, não parei de seguir, mas silenciei. Eu acho que a gente precisa ter um pouco desse filtro de o que a pessoa tá colocando ali na rede social tá te fazendo bem, tá te impulsionando, tá te fazendo mal. Porque às vezes pode ser sua melhor amiga e às vezes o que ela compartilha te faz mal e assim... Põe ali no dedinho, silenciar story, silenciar publicação. Ela nem vai saber que você fez isso. E dá tudo certo. E toca a sua vida, sabe? Desintoxica, porque a gente não pode usar uma rede social como uma ferramenta de pressão, né? Sim, sem dúvida. Eu acho que não... Eu também tava por um processo assim meio que de saco cheio, sabe? Sempre a mesma coisa, sempre o mesmo conselho, sempre as mesmas pessoas falando exatamente a mesma coisa. É o tal dos empreendedores de palco. Então, acho que eu cheguei a fazer uma imersão de 3 dias com um desses empreendedores de palco. Que, inclusive, era do Clube das 4, tá? Não era das 5, era das 4. Caramba. Então, é um negócio que, assim, tipo, você tá lá, você tá naquela energia, assim, woke demais, né? Nossa, olha só. Mas depois o meu senso crítico não me permitiu mais continuar acreditando naquilo, né? Então, acho que, graças a Deus, eu fiz isso. Pra entender que, assim, gente, de verdade, pra mim, assim, não é algo que eu volto
Mas conheci, ok, vivi aquilo, mas sinceramente não, é aquilo, eu funciono desse jeito. Então a questão do autoconhecimento, acho que em primeiro lugar, todo mundo deveria fazer isso e se conhecer e entender como funciona para conseguir administrar a sua rotina, suas outras coisas, suas expectativas. Conseguir se reconhecer, eu tô agindo dessa maneira por causa de tal e tal coisa, ok. É algo que eu converso com os clientes também, puxando a história das redes sociais, de quem a gente segue ou não, assim, quais tipos de pensamento, de sentimentos aquela rede social ou aquela pessoa tá despertando em você. Porque tem gente que acaba ficando mal, como você falou, dessa pessoa que você seguia, e você falava, poxa vida, né? Como que ela consegue tudo isso e eu não? Então é algo que é bacana as pessoas se atentarem, assim, se o que elas estão seguindo, olhando ali nas redes sociais tá fazendo bem, ou se, poxa, depois que eu vejo, eu fico me cobrando mais, meus pensamentos são ruins, eu fico mal, porque aí sim também é o momento de ir lá e você deixar de seguir algumas pessoas ou silenciar outras pessoas que você não pode deixar de seguir, mas pensar em você em primeiro lugar, né? E na individualidade, porque senão você vai ficar seguindo de livro em livro, Sim. receita em receita, e no final quem é você ali você não vai reconhecer mais. E o controle tá na nossa mão, né? Exato. A gente esquece disso. O controle é total nosso, o poder de decisão, principalmente quem empreende, ao mesmo tempo que o poder de decisão te coloca em algumas situações vulneráveis, de assim, vai chegar o fim do mês, eu não tô com meu salário garantido, ele também te dá o poder de você fazer o que você quer. Então, assim, de tomar suas próprias decisões. E a gente esquece disso, né? Sim. A gente esquece completamente. Thalita, tem algo que você queira acrescentar? Não, só agradecer. Muito obrigada pela presença, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de eu trocar acho- aqui com vocês. Eu acho que esse é um papo que eu acho que a gente precisa ter pelo menos um a cada temporada. Sim. Porque é algo que a mídia tá falando muito, as pessoas estão falando muito sobre saúde mental, saúde emocional. Mas eu acho que ainda assim a gente não encara da forma correta. E quando a gente fala muito sobre empreendedorismo, aqui eu acho que é serviço nosso ter que falar sobre isso. Relembrar que apesar de tudo que a gente fala, por trás de quem executa tudo isso são seres humanos. Você que tá ouvindo é ser humano, eu sou ser humano, então eu tenho meus limites, você tem os seus, e o importante é a gente manter o nosso controle. Quem dá as cartas somos nós. Então é bom a gente sempre lembrar disso. Amanda, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Foi muito importante. Deixa suas redes sociais, quem quiser conhecer seu trabalho, como que funciona. Bom, meu nome tá como Amanda Salvalaio em todas, então pode me procurar, tô no Instagram, tô no Facebook. No Facebook tem Oficina do Autoconhecimento, que também é minha página, e tem oficinadoautoconhecimento.com, que é o meu site. Ótimo. Tá ótimo. Obrigada, viu? E até a Obrigada. próxima. Até. Lembrando, gente, nosso e-mail comunicarpod@gmail.com. Se você quiser compartilhar a sua história, seria bem interessante. Exatamente, Compartilha a sua história, se você já passou por algum momento difícil, de se exigir demais, ou Está passando, se né? está passando por isso, compartilha com a gente, porque essa troca é bem importante. E até semana que vem. Até mais, gente. Tchau, tchau.